E aí pessoal, João Homem na área novamente e nas aulas anteriores nós construímos todos os elementos fundamentais do seu setup personalizado. Hoje nós vamos falar sobre um tema que parece contraditório, mas que vai transformar sua relação com o mercado. Como a gestão de risco rigorosa pode te dar mais liberdade operacional. Mas antes disso, vamos relembrar aí rapidamente onde nós estamos nessa jornada. Bom, a gente já entendeu, né, que setups prontos não funcionam. Pois é, não é uma regra, mas a maioria. Nós também desenvolvemos uma mentalidade de trader autor. Aprendemos a observar o mercado, compreendemos a equação do trade, formulamos hipóteses operacionais, isso foi bem legal, né? Estruturamos nossa estratégia, validamos com backtests, aprendemos a fazer ajustes inteligentes e a medir o que realmente importa. E vou dar aqui um spoiler. Nessas medidas, tem duas que eu deixei para a última aula, tá? E que foram muito importantes para mim e são até hoje ao desenvolver uma nova estratégia. Bom, mas agora nós vamos abordar o que eu considero o pilar mais importante do trading bem-sucedido, a gestão de risco. Porque sem ela, nada do que a gente aprendeu até agora importa. Você simplesmente não vai sobreviver no mercado tempo suficiente para poder colher os frutos. Vamos começar entendendo o paradoxo da liberdade através do controle. Vamos lá, pessoal. Existe um paradoxo no trading que poucos entendem. Quanto mais você controla o seu risco, mais liberdade você tem para operar. Isso parece contraditório, né? Como mais controle pode significar mais liberdade? A resposta está na psicologia do trading. Quando você não tem controle rigoroso sobre o seu risco, cada operação se torna uma ameaça potencial à sua sobrevivência. Você opera com medo, com ansiedade, com a sensação constante de que pode perder tudo a qualquer momento. Esse medo te paralisa, ele te impede de executar a estratégia com convicção. Ele te faz, por exemplo, sair de operações prematuramente, ou pior, te faz segurar perdas na esperança de que o mercado vai voltar. O mercado tem que voltar. Cara, como eu já ouvi isso. E eu vivi isso na pele, tá? No início da minha carreira, da minha jornada aqui, eu operava também sem regras claras de gestão de risco. Na verdade, eu não sabia nem o que era gestão de risco. Cada trade era uma montanha-russa emocional, cara. Eu não dormia direito, ficava ansioso, sabe? Aqueles caras ficam checando o celular o tempo todo, mesmo não estando posicionado, nem nada disso. Tá? Vivia em estado de alerta permanente. E, obviamente, a virada veio quando eu implementei regras rígidas ali de gestão de risco. No início, rígidas, mas bobas. Mas eu fui ficando melhor naquilo, tá? De repente, eu já sabia exatamente quanto eu poderia perder em cada operação, em cada dia, em cada semana, em cada mês. Essa clareza me deu uma sensação uma sensação de controle, que paradoxalmente me libertou. É como dirigir um carro. Quando você sabe que os freios funcionam perfeitamente, você se sente mais à vontade ali, mais confortável para acelerar nas retas. Se você não confia nos freios, como eu, por exemplo, no meu Mustang 67, o pessoal que me conhece há mais tempo aí lembra do meu Mustangão lá no Brasil, né? Eu tinha um Mustang 67 V8 e tal, acelerava pra caramba, né? Mas cara, eu tinha medo de acelerar demais nele porque eu não confiava nos freios. E aí você dirige ali tenso, né? E hesitante ali o tempo todo. E aí trazendo para o trading, a sua gestão de riscos são os seus freios. Quando você confia neles, você pode acelerar, cara. Aumentar posições, explorar novas oportunidades, né? Tudo isso com muito mais confiança. Fazendo um paralelo com o poker, mas que vale a mesma coisa aqui, né? O poker tem a regra fundamental ali de você nunca jogar com dinheiro que você tenha medo de perder, né? E pra gente é a mesma coisa. Quando você tem medo do dinheiro que você está arriscando ali, né? Medo de perder esse dinheiro, cara, você já perdeu antes mesmo de começar. A gestão de risco adequada garante que você nunca esteja arriscando dinheiro que você tem medo de perder. E isso te dá liberdade psicológica para operar sem o peso do medo. Bom, mas vamos para o aspecto prático aqui. Como definir exatamente quanto você deve arriscar em cada operação? A regra comum, né, a mais comum que a gente vê aí no trading, é não arriscar mais de 1 ou 2% do seu capital em uma única operação. Essa é uma boa base para você começar. Mas a gente vai aprofundar um pouco mais isso aí. O risco por trade deve ser definido considerando 3 fatores. O tamanho do seu capital. Obviamente, quanto maior o seu capital,
menor a porcentagem que você deve arriscar em cada trade. 2. Qualidade do setup. Nem todos os setups são criados iguais. Alguns têm maior probabilidade de sucesso ou melhor relação ao risco-retorno, o payoff. É razoável arriscar um pouco mais em setups de maior qualidade. E 3. A correlação entre trades. Se você está operando múltiplos ativos ou múltiplas estratégias ali simultaneamente, você precisa considerar a correlação entre eles para evitar exposição excessiva a um único fator de risco. Eu vou falar mais disso ainda aqui hoje. Mas por enquanto eu vou compartilhar aí como você pode estruturar o seu próprio risco ali, né, por trade. Tá? Vamos fazer uma listinha aqui, que, né, não é uma lista rígida, é só um exemplo para você ver como é que você vai setar isso aí direitinho. A gente pode colocar que setups padrão, por exemplo, né, a sua base ali, você arrisca 1% do capital. Setups de alta convicção, ou seja, quando a probabilidade aumenta muito, né, ou seja, o trade é muito bom, eu chamo de trade unicórnio, né, boa probabilidade, bom payoff, cara, isso é unicórnio, né, pô, aí você vai arriscar até 1,5% do capital, tá? Isso aí, mais uma vez, gente, não é regra, você vai colocar de acordo com o que você for desenvolvendo aí, é só um exemplo. E aí você coloca também dias de alta volatilidade, né? Pô, você pode reduzir ali, e sim, reduzir. Eu sei que muita gente pinta aí que dias de alta volatilidade, dias grandes, né, e tal, são os dias animais, os dias que você faz muito dinheiro, que não sei o quê. Não, não é assim, tá? Não é assim. Você vai preferir os dias normais. E aí dia que tá assim, né, um dia específico ali, aconteceu alguma coisa e tal, ou você não opera, tá? Abre mão daquele dia. Ou você opera, mas vai reduzir o risco ali, né? E nesse caso você reduz aí, nesse exemplo que eu estou fazendo aqui, reduz aí para 0,5 ou 0,7% do capital. E aí você define mais regras, né? Pô, após 2 perdas consecutivas, eu reduzo para 0,5% do capital o risco, né? Então, estou usando um risco de 1%, por 2 perdas consecutivas, né? 2 stops ali. Pô, vou reduzir então o risco agora, eu vou arriscar só 0,5% do capital. Outra regra, após 3 perdas consecutivas, você pede música no Fantástico. Tô brincando. Após 3 perdas consecutivas, você para de operar pelo resto do dia. Você pode definir essa regra, tá? Eu aconselho você ter um limite ali sim, tá? De número de perdas, tá? Talvez nem chegou no seu limite financeiro, mas de número de perdas que, cara, o mercado já mostrou que ele não tá para você naquele dia. Tá? Ou então você não está para o mercado, não está nem sabendo. Tá bom? Então coloca esse tipo de regra também. Ó, aí eu vou pedir a produção colocar na tela uma tabela aí, né, que você pode usar para calcular rapidamente o tamanho das posições baseado no seu capital atual aí, né, e no risco por trade. Você pode perceber aí como o número de contratos ou ações muda dependendo da distância do stop loss. Vamos de exemplo concreto aqui. Suponha que você tenha capital de você tem um capital de 50 mil dólares. Tá? E aí você quer arriscar 1% por trade. Isso significa que seu risco máximo é de 500 dólares por operação. Porém, né, se você está operando ali um ativo onde o seu stop loss está a 50 pontos da sua entrada, por exemplo, tá? E cada ponto vale $1, digamos assim, você pode operar no máximo 10 contratos. Por quê? 500 dividido por 50 é igual a 10. Tá? É essa continha que você faz. E coloca lá no Excel bonitinho e tal. Vai vir tudo pronto para você. Se o stop estiver mais longe, digamos, a 100 pontos, você só pode operar 5 contratos para manter o mesmo risco definido de 500 dólares. E aí eu vou falar para vocês uma coisa que me ajuda muito hoje. Tá ali, ó. É a boleta Ultimate ali da Stone Lake Trading. Por quê? Ela já faz isso tudo para mim. Tá? Eu já coloco ali, né, qual que é o meu setup, ou seja, eu posso fazer até 6 entradas, tá, para o mesmo trade. Então ali ela já define para mim os pontos de entrada e ela pega ali, né, no meu caso, não seria calculado o stop para a primeira entrada. De acordo com as entradas que eu tenho, ela calcula um médio projetado, né, para aquele trade ali. E aí o stop é definido da distância do médio projetado até o stop loss. E aí a boleta já seta o número de contratos para o meu risco definido. Por exemplo, ali eu tenho risco financeiro, né? Eu posso escolher ali, ó. Posso escolher 500 dólares, 700 dólares ou 1.000 dólares.
né, de risco financeiro por trade. E aí, de acordo com o trade que está acontecendo ali e tal, a probabilidade daquele trade, eu seto ali, né, qual risco que eu vou tomar, um desses três. E aí a boleta, na hora que eu coloco ali, né, eu já vou marcando na boleta, assim, tipo, o mercado tá andando, ó, meu stop loss dessa operação aqui, se eu for entrar nela, vai ser aqui. Na hora que eu coloco isso aí, a boleta já calcula para mim o número de contratos, cara. É incrível, é bem legal, faz automaticamente. É uma conta que eu sempre fiz de cabeça, não, já usei calculadora, mas hoje em dia eu faço de cabeça, né? Não faço ela exatamente, eu sei ali o range, ali a área, né? Mas, cara, muita gente que treinou comigo, né, teve dificuldade de fazer essa conta e agora a boleta faz sozinho. Então, essa boleta aqui, Ultimate da Stone Lake, é sensacional para isso, tá? E vamos lá. Um ponto crucial. Seu risco por trade deve ser calculado com base na distância entre a sua entrada e seu stop loss. Igual deu o exemplo aqui meu agora, tá? Então não é com base em um valor arbitrário. Isso aqui, cara, bicho, isso aqui é ouro. Porque, velho, é incrível, uma coisa básica, mas que, porra, ou o pessoal não sabe ou não faz direito. O seu trade todo, a base dele, a base de risco dele, cara, é em cima da distância da sua entrada ou do seu médio projetado para o futuro trade até o stop, o seu ponto stop. Ali é o risco, tá? E seu trade parte disso, né? Se seu risco é aquilo ali, pô, eu posso entrar nesse trade aqui, né? Se eu posso entrar, com qual tamanho que eu devo entrar? Já que eu tenho essa porção de risco aqui, né? E eu tenho meu limite ali, né, por operação de 1% capital, por exemplo. Você tem que definir isso tudo, tá? Enfim, como eu falei, a boleta define tudo para você ali, mas você tem que saber disso para você poder começar a idealizar aquele trade, tá? Então o mercado dita onde seu stop deve estar baseado na sua estratégia. Você ajusta o tamanho da posição para adequar esse stop ao seu risco máximo aceitável. Ficou claro? Tomara. Se o stop que o mercado exige está muito longe do seu conforto, reduz o tamanho da posição, né? Nunca ajuste o stop para um nível tecnicamente inválido, de acordo com o seu operacional. E esse nunca aqui que eu estou falando é para esse início seu do operacional. No meu trade system, por exemplo, o pessoal que é mais graduado na minha estratégia, eles sabem muito bem que às vezes a gente compra risco na cabeça, né? E cara, fica simplesmente com stop financeiro, não é técnico, tá? Porque existe ali uma boa probabilidade, né? Uma probabilidade bem maior do que o normal, tá? E um payoff muito bom, tá? Então, em algumas situações, né, eu falo nunca ali, mas nunca para o início de uma estratégia ali, tá? Para o início de uma pessoa no mercado, né? Mas depois de um tempo aqui, você vai ter ali, você vai poder movimentar isso tudo justamente porque você tem uma gestão de risco muito bem aplicada e uma estratégia consolidada. Mas aí, além do risco por trade, existem outras estratégias de gestão que podem também te dar mais liberdade operacional através do controle emocional. E aí eu vou listar aqui algumas, tá, que eu vejo no mercado, não que eu use, mas que eu vejo no mercado. Tá? Regras do Circuit Breaker. Ela define ali um limite diário, né, de perda para você. Tá? E aí, cara, por exemplo, se eu perder 3% do capital, né, que quando esse limite é atingido, você encerra suas operações ali pelo resto do dia, ou seja, um circuit breaker, né? Isso evita aí que você tenha o MD, né, que é o dia de fúria, tá? E aí, cara, é aquele dia que você entra em transe ali, você tenta recuperar perdas de forma impulsiva e acaba piorando em muito a situação. Outra coisa que é usada no mercado são as saídas parciais. Embora eu não seja adepto disso, tá? Cara, é uma coisa, assim, uma prática que o mercado tem, tá? Para o meu operacional não casa, ok? Mas é uma coisa, então eu decidi listar aqui, que é o quê? É você realizar parte dos seus lucros ali em níveis pré-definidos no mercado, deixando o restante da posição correr com stop no break-even. Isso reduz a pressão psicológica e te permite capturar movimentos aí maiores sem ansiedade de perder todo o lucro. 3. Gestão de sequências. Tipo você ter regras claras ali para ajustar o seu tamanho de posição após sequências ou de ganhos ou de perdas. Por exemplo, após 2 perdas consecutivas, eu reduzo o tamanho da próxima posição em 50%, tá? Só um exemplo, gente, tá bom? 4, a gente pode colocar o limite de exposição por setor ou correlação, né? Você vai definir ali um limite máximo de exposição a ativos correlacionados,
como por exemplo se você opera Nasdaq e S&P, né? Cara, porra, cuidado com o tanto de risco que você vai colocar ali, porque os dois vão fazer praticamente o mesmo movimento, tá? Então você não deve arriscar aí, você vai definir uma regra, tipo, porra, não vou arriscar mais que 4% do capital, né, em risco em ações do mesmo setor simultaneamente. Tá, tipo isso. E tem uma estratégia também um pouco mais avançada aí, que também para mim não vale a pena, tá? Mas que é a estratégia não é estratégia, né? É a regra, né? A regra dos 3/3, tá? É quando uma operação atinge 1/3 do caminho para o alvo, né? Você pode mover seu stop para o break-even, tá? E quando ela atinge 2/3 do caminho, você pode realizar 50% da posição. E o restante fica ali até atingir o alvo, né, o alvo completo ali, ou ser estopado no break-even. Eu não uso, tá, mas existe essa prática no mercado, então decidi listar aqui também que pode ser, né, uma estratégia para você. Vamos aqui, se o pessoal colocar na tela aí um exemplo visual de como você pode aplicar essa regra. Tá? Você pode perceber, ó, como a aplicação dessa regra permite aí você capturar grandes movimentos quando eles acontecem, né? Mas também garantir que operações promissoras não se transformem em prejuízo. Bom, o poder dessas regras não está apenas na matemática, mas sim no impacto psicológico. Quando você sabe exatamente o que vai fazer em cada cenário possível, você opera com muito mais tranquilidade e clareza mental. Então você tem que colocar na cabeça que as suas regras de gestão de risco ali, elas não são limitações, elas são a fundação da sua longevidade e sucesso no mercado. Uma das maiores lições que eu aprendi na minha jornada é que o trade não é sobre ganhar dinheiro rápido, é sobre sobreviver tempo suficiente para que a vantagem estatística da sua estratégia se manifeste. E nada garante essa sobrevivência melhor do que uma gestão de risco impecável. Então, amiguinhos, o que aprendemos no dia de hoje? Hey, man! Porra, só a galera das antigas vai saber. Bom, a gente aprendeu como o controle rigoroso do risco paradoxalmente te dá mais liberdade operacional. Como definir o risco por trade considerando múltiplos fatores. E estratégias práticas de gestão para melhorar seu controle emocional. Na próxima aula, nós vamos finalizar a sua versão 1.0, consolidando tudo o que aprendemos até agora em um plano operacional completo e documentado. Sua tarefa até lá é criar seu próprio conjunto de regras de gestão de risco, seguindo os princípios que discutimos hoje aqui. Defina claramente seu risco por trade, seus limites diários e suas estratégias de gestão durante a operação. Lembre-se, no trade, os corajosos sobrevivem, mas os prudentes prosperam. Bonitinho isso. Sua gestão de risco não é um freio para suas ambições. Ela é o alicerce que permitirá que você realize todo o seu potencial como trader. Nos vemos na próxima aula. Aqui é João Homem e tamo junto nessa jornada.